Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar sobre um pouco sobre astrologia, sobre os acontecimentos da semana, sobre as coisas que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente para se proteger contra os riscos nossos de cada dia, né? Eu falei bastante com vocês sobre esse ano ser um ano bastante importante no sentido de discussões, né, e de ser um ano de bastante conflito, né, nas comunicações. E quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa nos signos de ar, né, e um deles que acho que está mais relacionado exatamente com a conversa, né, e com a troca de informações, provavelmente dita é o signo de Gêmeos. Estamos numa alunação de Gêmeos, né? Então, além de escolher falar sobre a resolução desses conflitos, né, tentando falar sobre polaridade, né, eu também escolhi falar, né, também sobre as coisas que envolvem, né, o signo de Gêmeos, principalmente no sentido de que o signo de Gêmeos representa, né, a polaridade do pensamento, né, a polaridade da expressão do pensamento, né. A gente tem um cérebro que tem dois lados, né, lado direito mais lúdico, né, mais intuitivo, o lado esquerdo mais prático, né, mais pragmático, né. Isso é só a expressão, né, dessa polaridade que a gente vivencia todo dia, né, do positivo, negativo, solar, lunar, ah, é, um pouco mais extrovertido, um pouco mais introvertido, né? Então, essas polaridades, elas sempre estão expressas aí nos tipos humanos, nas personalidades e tudo mais. Então, você pode ver desde a astrologia, né? Eu sempre mostro para vocês como funcionam as polaridades, né, na astrologia, mas se vocês pegarem estudos de Jung sobre os arquétipos humanos, vocês vão ver essas polaridades. Se vocês pegarem estudos outros estudiosos da psicologia também vão ver essa questão da polaridade, né? E eu tentei resumir semana passada, ela sai de um problema, né, muito grande, né, que envolve a nossa evolução, e eu até cheguei a comentar um pouco da Guerra dos Céus, né, Miguel e Lúcifer, como isso desenvolveu a ideia de bem e de mal, né, e como isso é uma espécie de um atrito, né, uma mó propulsora que acaba gerando evolução no ser humano. Muitas vezes a gente costuma analisar, né, as situações com um olhar, né, um pouco mais imediatista. A gente não vê a situação por inteiro, então a gente pensa que determinada situação é ruim, mas aqui, com o passar do tempo, a gente entende, né, como aquilo tem um significado maior. Nessa semana eu fui visitar um cliente e eu me deparei ali com um equipamento que eu projetei há 20 anos atrás, né? E na hora de montar esse equipamento, né, deu um grande problema, né? E eu tive que fazer uma adaptação uma adaptação muito difícil de se fazer, né, para conseguir montar o equipamento, e que há 20 anos atrás, no início da minha vida profissional, né, como projetista de equipamento, era alguma coisa que precisava de muita presença de espírito para fazer, né? E essa semana eu visitei esse equipamento ali do lado do cliente,
aí eu apontei para a modificação que eu fiz, falei, olha, é estranho, né? Mas aquilo foi necessário por causa disso, disso, disso. Então, a gente, muitas vezes a gente não percebe, né, que pequenas situações, né, nos parecem muito desagradável, nos parecem muito um problema muito sério, muito grande, mas quando a gente olha, né, com uma referência maior de tempo, uma referência maior de espaço, a gente acaba entendendo aquela situação de uma forma diferente, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque eu vou tentar aqui hoje com vocês, né, tentar olhar, né, essa questão da política, né, com um olhar um pouco mais aberto, né, um olhar um pouco mais como se eu estivesse tentando sair fora da caixinha para tentar ajudar, né, ou pelo menos fazer vocês refletirem sobre a situação atual, né, de polarização da política, né. E eu queria juntar tudo isso, né? Primeiro, né, dizer que essa semana uma semana com lua cheia, né? Uma lua cheia de 2 signos, que envolve 2 signos muito positivos, né? Gêmeos, né? Como o signo do Sol, né? E Sagitário como signo da Lua, ou seja, uma lua sagitariana, uma lua otimista, né? Uma lua que traz otimismo, que traz fé, confiança, né? Bom humor, né? Até um certo grau de humorismo, né? Nas atitudes, aquele também pode trazer aquela ideia do Peter Pan, né? O ser que nunca amadurece, né? Tem aquela visão um pouco sobre essa questão de ter esse olhar um pouco infantil, né? Manter esse olhar um pouco infantil, um pouco da ingenuidade também. Então, todas essas coisas estão envolvidas, né? Eu vou mostrar para vocês que a Lua cheia, tanto o Sol como a Lua fazem quadratura para Netuno, que está em Peixes, então isso enfatiza a questão dos signos mutáveis, enfatiza a questão da dispersão, né? Enfatiza a versatilidade, adaptabilidade, né? A gente seja mais flexível, né? Enfatiza isso. Isso é muito interessante que a gente seja tudo isso, adaptável, versátil, flexível. Mas a maioria das pessoas, eu acredito que vai pelo lado da dispersão e da perda de foco e da até um pouco da se realmente dividir atenções em vários assuntos, né? E acabar não aproveitando, né, essa questão da semana. Isso é o positivo dessa semana. Você vai ter 2 signos envolvidos, né, que vão trazer essa questão do bom humor, das boas conversas, Gêmeos, aliadas, né, com um bom humor, né, com a leveza de Sagitário. Os 2 signos trazem a ideia da leveza, né, das coisas que são conduzidas com leveza. Mas, né, essa semana eu preciso avisar vocês, né, eu acompanho, né, o mundo financeiro aí, né, os noticiários e tudo mais. Eu já expliquei para vocês que eu busco fontes, né, que também, como eu penso, fora da caixinha, né, e é um bom tempo, né, até na alunação de touro eu avisei vocês sobre problemas financeiros, problemas na economia, né, e a gente vê uma diferenciação, isso também é uma espécie de polarização, a gente vê uma diferenciação entre os que olham a situação, né,
com pragmatismo, sem tentar passar uma ideia muito otimista, né, e tentam mostrar a situação como ela é, e aqueles que, principalmente assim, na mídia, né, convencional, na mídia mainstream, que mostra só partes das ideias, mostra só as coisas como desconectadas entre si, né? Então você não consegue ter uma visão geral da situação financeira, né? Então, fazendo um resumo rápido, né? Porque o assunto hoje é política, mas fazendo um resumo rápido, né? A gente tinha uma situação muito agravada, né? Situação monetária muito agravada, porque era uma prática dos bancos centrais emitirem dinheiro, ou seja, dar liquidez para o mercado, né? O mercado e estimular o crescimento, né, financeiro. Isso motivou muitas empresas, né, que a gente vê hoje, que a gente utiliza, a fazerem o seu fundamento baseado em expectativas futuras. Por exemplo, Netflix, né, qual que é o lucro do Netflix? O que motiva alguém investir na Netflix? A expectativa que a Netflix cresça com o tempo. O que estimula alguém investir no Nubank, né? A expectativa é que o Nubank cresça, né, no número de clientes, né? Uber, Airbnb, né, várias outras empresas que a gente conhece, que são alavancadas, né? Exatamente, elas recebem dinheiro, né, mas elas não têm caixa, né? Muitas vezes elas gastam mais do que fatura, né? E o crescimento delas é baseado na expectativa, né? Então, o mercado hoje em dia ele tá cheio dessas empresas, né? Então a bolsa de valores, né, do Brasil, Estados Unidos está cheia dessas empresas. As bolsas de valores do mundo inteiro estão cheias dessas empresas, né? E essas empresas dependem desse cenário onde existe dinheiro, existe liquidez no mercado, ou seja, de dinheiro aí na praça, né, sobrando. Ou seja, eu pego o empréstimo, né, com custo baixo e consigo ir mantendo, né, a minha operação. E o que acontece, né, o que acontece com isso, né? Aliás, qual que é o risco disso? O risco é faltar dinheiro, né, ou esse custo, né, esses juros que eu pago, né, subir, né, porque se isso acontecer, eu vou acabar muitas vezes impossibilitando a minha operação. Então a gente vinha num cenário, né, com muito dinheiro, muita liquidez. Eu falei bastante na alunação de touro ali, expliquei para vocês essa questão monetária, né, e tentei mostrar para vocês que não basta só você imprimir dinheiro, você tem que dar condições ali, né, para o crescimento, né, da economia. E o que agravou, né, que vem agravando, né, essa condição, já estávamos numa condição ruim, né, aí aconteceu a guerra na Ucrânia, então a gente tem um cenário onde falta matéria-prima, falta energia, né, petróleo e gás, onde a China também já tinha feito isso na pandemia, né, se fechou, né, em lockdown, ou seja, começou a produzir menos peças, menos componentes, né, das coisas que o Ocidente produz, né. A gente vê carros aí em linha, né, carros acumulados nos pátios aí das empresas, porque falta ali um chip, né, que controla o carro e tudo mais. Então existe essa condição, né. Então
na minha visão, é uma ação meio que coordenada entre ali o China e Rússia para exatamente desestabilizar essa condição, né? E desestabilizar principalmente o dólar, né? Que é a moeda de referência do planeta, mas isso é uma ideia minha, né? Uma opinião minha. Os economistas, né, e os jornalistas evitam esse tipo de, de comparação, de conclusão, porque exatamente cria-se conflitos, né, com a política da China, a política da Rússia. E hoje, né, onde que isso, tudo isso, qual que é o resultado de tudo isso, né? A gente ter produtos e serviços mais caros, né? O Brasil, por uma experiência, né, de convivência com os juros no passado, subiu seus juros, né, mais cedo, né? Por isso hoje estamos um pouco mais protegidos, né? Mas os Estados Unidos demorou, né, a perceber a questão da inflação, demorou a perceber a perda né, de poder de compra e começou a subir os juros, né, há alguns meses. O que acontece é que sexta-feira aconteceu, né, um fato que é bastante sim, preocupante, que a inflação, né, que os Estados Unidos está medindo constantemente ali, ela não demonstrou queda, ela demonstrou alta, né, subiu um ponto, né, então, e esses dados eram distribuídos sempre na quarta-feira, né, eles já mudaram para sexta exatamente para tentar acalmar, né, ou pegar o final de semana para acalmar os mercados, né, então, esse dado, né, essa informação de que a inflação não está respondendo, né, não está reduzindo nos Estados Unidos, é extremamente preocupante. Por quê? Porque quarta-feira, né, os Estados Unidos vai dizer quanto vai subir os juros esse mês, né, e provavelmente aquele meio percentual, né, que eles se proporam a subir todo mês, talvez não seja suficiente, talvez seja que aumentar. Então, isso, né, porque contei toda essa história para vocês, porque isso pega, né, é uma pedra no sapato dessas empresas, né, que trabalham com essa alavancagem, ou seja, que estão contando com a expectativa, né, do crescimento. Então, conselho que eu dou para vocês, né, não invistam em mercados voláteis, né, principalmente na bolsa. Agora, né, se a gente pensar que o Bitcoin, né, as criptomoedas, é um mercado volátil, também não é indicado você comprar a queda, né? Comprar agora que está caindo, né? Então, mas faça, né, um conselho, se eu posso te dar um conselho, faça um caixa, né? Guarde um dinheiro, porque muito provavelmente depois que, né, todo esse cenário ruim na economia passar, né, teremos uma nova fase de crescimento. Quem estuda, né, ciclos econômicos sabe disso, que você tem um crescimento, né, e depois uma queda, um crescimento e uma queda. E você tem bem definido, né, por gráficos esses momentos, né? Então, agora é um momento de queda, né? Provavelmente essa semana vai ser uma semana bastante conflituosa aí, bastante, assim, principalmente se alguma dessas empresas que eu citei para vocês decretar falência, quebrar, pedir concordata. Então, aquele cenário de versatilidade, adaptabilidade, ele pode muitas vezes parecer um cenário, né, de dispersão e tipo assim, meio que desesperador, né? As pessoas, o que eu vou fazer? Meio perdidas, sabe? Quando as pessoas não sabem muito o que fazer, né? Então, estou tratando isso aqui com vocês
para que vocês saibam que isso é natural, né? Sempre acontece. Nenhum ciclo econômico é só de crescimento, você tem crescimento, amadurecimento, queda, né? E depois o ciclo se repete. Então, é bom pensar, né? Se você faz algum tipo de investimento, se é de renda fixa, ótimo, você está protegido pelos juros, né? Mas se você faz algum investimento em renda variável, e você, né, se você assiste os meus vídeos e você ainda não diversificou aí seus investimentos essa semana aí, fique atento, né? Porque pode ocorrer perdas, né? O mercado tem caído muito, né? O mercado tem caído muito. Inclusive, essa era uma das motivações, né, dos meus vídeos. Na nação de touro, o mercado tem caído bastante, mas acho que pode cair bastante agora também, né? Exatamente por essa, essa constatação, né, de que não é tão fácil assim vencer a inflação, né? Então, esse é um recado que eu tinha que dar para vocês, né? Eu acho que está bem alinhado com o que a gente está vivendo aqui. Então, acho que eu posso dividir bastante, né? Olha, uma lua cheia, né? E isso também é um agravante. Lua cheia, a lua cheia, ela sempre exacerba, né, as situações, ela sempre faz as coisas parecerem maiores, né, do que são. Então, as pessoas podem realmente ficar assustadas, né, principalmente as pessoas que não acompanham o mercado financeiro, não têm, né, não pensam fora da caixinha, né, que eu vejo muita gente assim, né, às vezes eu comento com alguns colegas meus, falo, olha, cuidado, né, no momento vai ter estamos aí na beira de uma crise, né, assim, para entrar numa crise, né, depois da crise vem a recessão, tá, e as pessoas ficam meio perdidas porque elas não acompanham, elas não têm o hábito, né, de buscar conhecimento nesse mundo financeiro. Então, eu estou tentando resumir, né, o máximo aqui para vocês ou criar curiosidade, né, ou, né, ficar realmente mais atento no que vai acontecer, né. Então, a crise, né, praticamente já estamos vivendo a crise, depois vem a recessão, né, e depois recuperação. Então, agora é um momento de se preservar, né, fazer um caixa para poder, no momento, né, que o crescimento retornar, poder investir, poder pensar, né, no crescimento novamente. Né, isso tô fazendo não estou fazendo né, que todo coaching financeiro fala isso, né? Isso não é uma indicação de investimento, né? Mas é uma orientação que eu faço para vocês, né? Se você é, tem uma renda também, né? Se você tem uma renda e se você está percebendo, né, o poder da desvalorização do dinheiro, né? Também provavelmente você não pensa, né, no longo prazo, provavelmente você vai sofrer bastante, né? Então é um momento também para buscar conhecimento nessa área, abrir a cabeça nesse sentido, né, para poder fazer aquelas coisas, né, que todo orientador financeiro diz, né, reserva de emergência, fazer um investimento que te ajude a ter uma sobre-renda no futuro, quando você se aposentar, e todas aquelas coisas, né, que tem muita gente que fala, né, mas voltando aqui para o nosso assunto, que é a astrologia. O cenário astrológico, né, ele não prevê assim, não prevê a queda, né? Ele
ele prevê que existe uma grande transformação, né, que está levando anos aí, no mundo de como a gente entende, né, e como a gente trata, né, o dinheiro. Eu já falei para vocês sobre criptomoedas, Bitcoin, expliquei que isso, na verdade, é uma busca por distribuição, né, porque o dinheiro não fique na mão de poucos e né, a população tenha direito, né, e tenha capacidade de preservar o valor do dinheiro, né, e isso, né, e aí que tudo isso, né, vai se conectar com o que eu queria falar agora, que é sobre política, né. E aí eu tenho que dizer, né, a política vem, se não me engano, do grego, poliética, ou seja, a ética, né, a multiplicidade das éticas, né, várias formas de você ter uma ética, né, ou seja, e ética aqui é como se estivesse falando aqui de me comunicar, né, de trocar informações, né, então política, na verdade, é a ciência, né, da comunicação e de como você se porta em várias situações diferentes com várias pessoas e situações diferentes, né? Então, é, só por isso, né, a ideia que a gente tem de democracia, ela é válida, porque é onde o múltiplo, né, consegue trabalhar na unidade, né? Porque eu tenho várias cabeças pensantes, cada uma pensa de um jeito, né? E quando eu junto tudo isso, né, e crio um sistema, né, para que elas trabalhem por um mesmo ideal, por uma mesma causa, então a democracia ela surge como uma ideia de cooperação, né? Cooperação que se dá através ali da, da própria política, né, dessa ética, né, ou seja, dessa ética em tratar com vários, né, com várias pessoas que pensam de várias formas diferentes para chegar num denominador comum. E então a democracia tem esse sentido, né? Então vamos pensar na democracia. Democracia, né, a gente nos leva à Grécia, né? E nos leva a Roma, que foram grandes centros, né, da civilização nossa ariana, né? Eu já expliquei para vocês que ariano é a raça que veio depois da Atlante, né? Ou seja, e ela descende, né, do hindu, né, Tibete, do povo que desceu do Tibete para a Índia, e aí depois foi se desenvolvendo de leste para oeste, né, até chegar na Europa. E aí, então, essa civilização passou, né, por Pérsia, Oriente Médio, Grécia, Roma, né? Então, temos esse desenvolver da civilização, né? E antes da raça ariana, tínhamos a raça Atlante, que para a maioria do mundo, né, é apenas uma lenda, né? Uma lenda contada principalmente ali pelos livros ali de Platão, né? E pelos livros dos gregos, mas, né? Nós ocidentais, né? Temos essa é a porta de acesso, mas se a gente lê os livros sagrados da Índia, vai ter lá várias passagens e várias informações sobre os Atlantes, né? Que nós não temos, né, abertura, né, nem conhecimento para esse tipo de conhecimento não é passado, né, para nós, então nós não temos conhecimento. Geralmente levamos isso como se fosse uma lenda, uma coisa
algum conto, né, alguma coisa assim. Na Bíblia também tem, né? Então tem ali as questões ali, né? A Torre de Babel, né? Foi criada uma, uma torre que queria chegar até Deus, né? E por isso ela foi. Aí as pessoas começaram a falar línguas diferentes, aí ela foi destruída, né? Então a gente tem a história da raça Atlante, né? Contada por vários povos, mas muitas vezes contada através do mito, né? Da história ali, que é sim, transmitida através de símbolos, né? Por que se transmite através de símbolos? Para não perder o valor, né? Essa foi a ideia também de Hermes Trismegisto no Egito, né? Quando criou o tarô, né? E o baralho, né? O tarô para contar a história do universo e o baralho para contar a história do homem, né? Então, quando você vê alguém falar, o escola de iniciação que vai te iniciar nos grandes mistérios, nos pequenos mistérios, né? Se você quer saber quais são os mistérios, né? Os grandes mistérios é o tarô, os pequenos mistérios o baralho, ou seja, os grandes mistérios é a história do universo, os pequenos mistérios, né? A história do homem. Então a raça Atlante, né? Ela tinha um governo, né? Muito baseado na função, né, de cada um. Então, você tinha seres especiais, né, que viviam com os homens, né, e esses seres especiais, eles instruíam os homens, né. E aí ocorreu uma grande revolução, né, e acabou, né, acontecendo um desequilíbrio, né, e aí o continente Atlântico ele foi ali afundando com o passar do tempo, né? E a ilha de Poseidones, né, que está lá nos livros de Platão, foi só o último resquício da Atlântida. Mas por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre isso porque eu queria pegar esse link com esse sistema de governo, né? O que é esse sistema de governo? É exatamente você fazer aquilo, ou seja, você produzir aquilo que você tem capacidade, que você tem aptidão, né? Que você tem vocação. Então, esse era um sistema que funcionava na Atlântida, no auge da Atlântida, né? Depois, como eu falei para vocês, todos os sistemas, né, eles têm crescimento, apogeu, queda, né? Então, no auge da Atlântida, isso funcionava. É daí que sai, por exemplo, a questão do sangue azul, né? Ele é o rei do sangue azul, né? Porque era, esse, na verdade, esse sangue azul era o rei, era o sangue dos reis divinos, né? Dos reis sagrados. É daí que sai, por exemplo, os sobrenomes, né? Com funções, o bolseiro, né? O arqueiro, né? O machado, entendeu? Então, é daí que sai esse tipo de situação, porque aquela função estava ligada com a sua família, né? E sua família. Então, por exemplo, se eu nascesse numa família de professores, né? Meio que estava definido que a minha vocação podia também ser professor. Então, isso é uma ideia que é desenvolvida no que a gente chama de idade de ouro, né? Então, quando a gente pensa, olha, né, com um olhar um pouco mais aberto, a gente acaba tendo esses ciclos também desenvolvidos em idade de ouro, idade de bronze, idade de ouro, prata, bronze e ferro, né? Então, na idade de ouro, né,
os seres que têm a divindade mais desenvolvida, que governam. Na Idade de Prata, né, são os guerreiros, né, os que têm essa capacidade política. Na Idade de Bronze, são os comerciantes. Na Idade de Ferro, são os trabalhadores, né? Se vocês forem buscar, por exemplo, na cultura hindu, né, vocês vão encontrar essas castas, né? Se você olhar, por exemplo, lembrar daquela novela, né, Caminho das Índias, você vai ver lá que tinha o Brahmani, né, que era o instrutor, o professor, né? Você tinha o Kshatriya, que era o guerreiro, o político, né, rei, e você tinha depois o comerciante, e se você tinha o trabalhador. E aí você tinha o Dalit, né, que não era nenhuma dessas quatro, porque era... Então, o Dalit já é uma, um, uma deturbação da ideia, né, de castas, né? Já é aquela questão, né? Você quer pegar uma pessoa e discriminar ela, então você já fala que ela é Dalit. Então esse é o grande problema, né? Todo conhecimento ele nasce como algo que é positivo, que é solar, mas com o passar do tempo aquele impulso, né, de consciência ele acaba se perdendo, né, com o passar das gerações, e ele é deturpado, né? Ele é deturpado, né? Assim como é deturpado as castas na Índia, né, deturpado o que Jesus disse, o que Buda falou, o que Krishna ensinou. Todo o conhecimento inicial ele é o mais próximo do divino possível. Depois ele vai aí perdendo esse impulso solar, né, e ficando mais lunar. E o que eu queria falar para vocês disso, né? Essa questão de você fazer aquilo que é, é, você tem capacidade de fazer, ou seja, desenvolver a sua verdadeira vocação, é uma ideia também, né, passada num livro que acho que foi um livro, uma das coisas que eu mais me identifiquei quando eu era criança, que é A Ilha, né? Que é um livro que fala sobre uma ilha, né, onde cada um fazia aquilo que gostava, aquilo que tinha vocação, né, e as pessoas, né, trocavam as coisas por escambo, né? Ou seja, eu produzo pão, então eu eu entrego pão e você me entrega a roupa, né? E elas trabalhavam dessa forma. Isso me fez, quando criança, ter uma conexão com o comunismo, né? Com a ideia do vamos distribuir, né? Tudo igualitariamente, né? E esse seria o melhor dos mundos, porque distribuindo igualitariamente eu estou tirando esse poder monetário na mão de poucos e, né, dando para várias pessoas, né, para todo mundo. Mas aí aconteceu duas coisas, né? Conforme eu fui crescendo, né, eu percebi o valor do esforço, né? Ou seja, você tem que valorizar o quanto a pessoa trabalhou, né? O quanto a pessoa fez, né? E eu percebi também, lendo um livro chamado Revolução dos Bichos, né? Que esse poder muitas vezes muda de nome, né? Então, nesse livro Revolução dos Bichos, né? Os bichos eles fazem uma revolução para conseguir tomar a fazenda né? Que eles viam os fazendeiros como grandes aproveitadores, né? Então eles fazem uma revolução ali, tomam o poder, tomam a fazenda, né? Mas no final os porcos, né? Que são um pouco mais inteligentes ali acabam, né? Exercendo um poder, né, autoritário sobre os outros bichos, né? E aí eu percebi que é o que muitas vezes acontece, né, num regime comunista, num regime socialista,
né? A ideia inicial é ter o Estado, né, protegendo, né, a população, né, mas depois o que acontece é que aqueles que estão mais próximos do Estado acabam tomando o poder, né, e criando uma espécie de elite, e essa elite pode muito mais do que a restante da população, que muitas vezes acaba recebendo o mínimo, né, quando ela deveria receber o máximo. Expliquei para vocês, né, expliquei para vocês, usando os exemplos aí da minha vida, a questão do pensamento de esquerda, né? E aí a gente tem a questão quando eu volto lá e começo a observar o valor do esforço, né, o valor do trabalho, eu percebo que muitas pessoas elas têm uma capacidade empreendedora que ela muitas vezes suplanta, né, ela faz muito mais do que, né, a capacidade trabalhadora. Então, eu já disse isso para vocês, né? Essa frase eu escutei, eu achei bastante interessante, né? Então, o socialismo, o comunismo, ele tem boas intenções, mas ele, aumentando o Estado, né, fortalecendo o Estado, ele acaba errando, porque ele acaba distribuindo pouco, né, e não criando emprego. E o capitalismo, né, o liberalismo, neoliberalismo, ele libera a população para poder produzir por si própria, ou seja, empreender, né, por si, né, e empreender gera emprego, gera distribuição de renda, né, então a frase é a seguinte, né, o socialismo tem boas intenções, mas no final erra, né, e o capitalismo tem intenções egoístas, ou seja, crescer, né, enriquecer, mas acaba acertando porque acaba distribuindo renda. Então, são duas ideias diferentes, né? E aí a gente entra nos vieses políticos, né, que são a questão, né, do autoritarismo, né? Então, a direita vai ser autoritária, né, no sentido de deixar isso claro, deixar essa questão do mérito, né, e muitas vezes até da discriminação, né, ou seja, o fascismo, né, o nazismo, ele foi criado em cima da, da discriminação, né, mas ele tinha uma ideia no sentido de preservar valores, né, só que são os valores de poucos. O comunismo, embora ele pense nessa ideia de distribuição, muitas vezes, no final, né, acaba chegando no autoritarismo, porque são poucos que controlam muitos. Então, essa ideia eu queria trazer para vocês, né, e queria mostrar também que esses, assim, eu falei semana passada que bem e mal existem para criar um conflito, para criar um atrito, para que a gente evolua. Então, a gente, né, depois ali da Revolução Francesa, Revolução Industrial, a gente vem sofrendo esse atrito entre essas ideias de comunismo, né, e, e fascismo, né, ou direita e esquerda, exatamente para conflitar essas questões e chegar no meio termo, né? A gente precisa chegar no meio termo onde o valor do trabalho de cada um seja valorizado, né, e que eu tenha também uma distribuição de recursos para a população e que isso não fique na mão de poucos, né, que possa ser distribuído para vários. Então, na minha visão, tá, vocês podem ter uma visão diferente, vocês podem pensar um pouco diferente. Na minha visão, a forma mais harmônica que eu achei, né, que eu acho que eu consegui conceber essa conexão entre essas ideias, né,
Não as ideias extremas, né, mas o que cada uma representa, né, porque as ideias no extremo não tem como se misturarem, né, mas o que cada uma representa pode, sim, contribuir para a outra. Então, o que mais se aproximou disso foi né, a social-democracia, né, porque é uma democracia voltada para o social, né. No Brasil, né, temos só o PSDB, que infelizmente é um partido que já não tem mais nenhum conceito, já não guarda mais nenhum conceito teórico, outro conceito político, né? Totalmente disperso, né, entre vontades pessoais, políticas e corrupção. Então, eu até pensei em evitar chegar nessa conclusão aqui para vocês, para não traduzir isso em uma visão política, né, para vocês, mas eu tinha que falar, né, que, na minha visão, só a social-democracia consegue fazer essa junção, né, de dar mérito para cada um, para o trabalho de cada um, versus distribuição de renda. O liberalismo, né, o partido, a ideia liberal também consegue fazer isso, mas com ressalvas, né? A ideia liberal, algumas vezes, na verdade, as ressalvas são para a gente observar quem fala, né? A ideia do liberalismo é muito boa, né? Mas só que muitas vezes as pessoas usam essa ideia para poder se vender, né, como liberal e tudo mais. Assim como o Paulo Guedes, essa semana, pediu para os mercados não subirem o preço, né, não subirem o preço dos alimentos até o final do ano. Né? Então, a China, essa semana, está praticamente ameaçando confiscar o dinheiro da população, né, porque lá a situação também não está ruim. Eu falei pouco da China aqui nos vídeos que eu falei sobre essa questão monetária, mas a China não está bem, a China não cresce mais o que ela crescia há 10 anos atrás, e a economia lá é muito voltada para a construção civil, né? Para esse mercado imobiliário, e eles constroem apartamentos, casas, né, e vendem isso como se fosse um investimento para a população, mas ninguém mora nessas casas, ninguém habita essas casas, né? São lá cidades fantasmas, né? De apartamentos, casas, né? E essas grandes construtoras estão mal das pernas, né? Evergrande e outras aí que você vê no noticiário. Então, eu queria trazer essa ideia da política para vocês, né? Abrir um pouco a mente, né? Abrir um pouco em termos de espaço, em termos de tempo, para vocês pensarem, né? É difícil falar aqui, né? Ficar falando do Bolsonaro, do Lula, né? Eu vou ficar me repetindo muito aqui, né? Mas eu queria trazer essas duas ideias para vocês poderem pensar sobre elas, né? E criar suas próprias ideias, né? Vocês podem achar que o que eu estou falando está totalmente errado, mas eu acho, né, pessoalmente eu acho que a sociedade ideal é a sociedade onde cada um faz aquilo que tem vocação para fazer, aquilo que gosta, né, que é feliz fazendo o que faz, e que consegue com essa atividade, né, ter um retorno financeiro, né, justo, né, e que consiga ter o seu crescimento pessoal, e esse crescimento pessoal ajude o crescimento da comunidade. Então, essa é a minha ideia quando eu era criança, né? Quando eu era criança, quando eu
pensava que o comunismo era capaz de fazer isso. Depois, quando eu cresci, né, e parei para pensar sobre o sistema como um todo, eu, eu tirei outras conclusões. Então, isso realmente é uma ideia aqui para vocês pensarem, né? Aproveitando essa ideia de poliética, né? Ou seja, ter várias é, éticas na comunicação, saber se comunicar com vários tipos de pessoas, né? As pessoas confundem isso com corrupção, né? Então, eu sou do partido contrário daquele cara ali, mas se ele me dá alguma vantagem, tudo bem tudo bem fazer um acordo com ele, tudo bem. Então, são essas coisas que se repetem, crescem cada vez mais, né? Então, eu acho que eu precisava falar um pouco disso, né? Aproveitando essa questão também que eu estou falando de polaridade, né? Eu estou falando que a resolução da polaridade né, a síntese, né? Ou seja, a cooperação entre os lados opostos. Então, acho que era isso que eu podia transmitir aqui para vocês, né? Acho que eu falei demais. Se eu falei alguma coisa que realmente ofende a sua forma de pensar, ou se faltou, né, informação para alguma coisa que eu disse, né, deixa aí nos comentários que eu falo mais sobre o assunto, né, mas eu acho que ficou bem claro que eu queria trazer essa ideia de terceira via, né, não como terceira via institucional, uma pessoa, né, mas um modo de agir, né, um modo de fazer a coisa né, que realmente seja conciliador, né? Então, acho que é essa ideia. Agora, deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês. Se esse vídeo ficar com mais de 1 hora, vou ter que dividir ele em 2 vídeos, mas deixa eu passar para vocês o movimento da Lua durante a semana.